Giro Conte. Muito bem, bom dia, ouvintes. Agora com o jornalismo local, por aqui o Silvio, juntamente com a Abel nos auxiliando, toda a equipe a trabalho mais uma vez, né? Um bom dia a todos que mais uma vez estão ligados aqui na Rádio Conte, nesta manhã de quinta-feira, dia 15 de abril, 8 horas e 38 minutos. E hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Conte a secretária municipal de saúde, a Marinese. Tudo bem? Bom dia, Marinese, secretária. Como estão os trabalhos do município de Diamantino? O assunto é a respeito da Covid. Bom dia, Silvio. Bom dia, Abel e todos os ouvintes da Rádio Conte. Sim, nós continuamos, né? Temos aí um período já grande nessa luta de mais de um ano já na questão dessa pandemia. E esse início de ano foi um ano bem complicado, principalmente esse último mês, né? Tivemos um aumento de casos graves principalmente, e nós estamos trabalhando, estruturando aí o serviço para dar conta dessa demanda aí que a gente não sabe ainda quando termina, né, essa situação. Nós temos quantas pessoas internadas aqui em Diamantino, naquela área reservada para o tratamento do Covid? Desses últimos talvez 30 dias que nós temos um número menor. Nós estamos com 5 pacientes hoje internados lá, e alguns já em estado grave, mas felizmente não temos nenhum entubado dessa vez, né? Assim, graças a Deus. Nós estamos passando por um momento de uma certa forma de queda no número de casos no município. Diamantino, ele foi classificado como muito alto pela Secretaria de Estado, né, da Saúde, de risco de contaminação. E isso já vem mais de quase já uns 30 dias já considerando casos municípios dentro classificado como muito alto. E nesse período nós tivemos um número muito alto de internação, de casos graves, de internações. Tivemos vários encaminhamentos para fora, para UTI, Desculpa o celular. Sem problema. Então, nós tivemos assim, vários casos graves e nesse momento agora, felizmente, a gente está com um número menor. Mas mesmo assim, não deixa de ser grave, né? Até porque nas últimas 2 semanas, nós chegamos a perder, nos últimos 15 dias, 8 pessoas, né? Então, é muito para o município do tamanho de Diamantino, 8 pessoas virem a falecer. Certo. A vacinação realmente é a grande expectativa. É o que todo mundo está querendo saber. Como que está a vacinação? Pela informação que eu tenho, tem mais uma etapa da vacinação nos próximos dias. Como que está essa definição aí da Secretaria de Saúde? A vacinação, nós respeitamos uma relação, uma definição que vem do Ministério da Saúde, né? E depois existe uma pactuação entre os municípios na Secretaria de Estado, que a gente chama, e a Secretaria de Estado de Saúde, que é onde publica algumas resoluções que nós chamamos de resolução CIB. E cada dose que vem para o estado de Mato Grosso, imediatamente o estado também repassa aos municípios. Então tem um intervalo aí de quando eles recebem até os municípios receberem, de uns 4 dias, 5 dias no máximo, nem 5 dias chega, a maioria 4 dias. E nós estamos respeitando aí os critérios de idade, trabalhadores de saúde primeiro, depois os critérios de idade, né? Então nós temos faixa etária, e até é importante dizer isso, porque existe bastante confusão, a gente ouve muito nas redes sociais e vê em relação a essa, mas está vacinando agora de 65 a 69, por que não me chamaram? Então, isso tudo é interessante que nós façamos algumas informações referentes a isso. O governo federal, ele encaminha, à medida que ele compra, que ele recebe as vacinas, ele encaminha para o governo do estado num quantitativo. E o governo do estado distribui de forma proporcional aos municípios. Então, por exemplo, vieram para trabalhadores de saúde. Nós já fizemos praticamente 100% dos trabalhadores de saúde, com alguns critérios, porque as vacinas chegam aos poucos. E já, inclusive, estamos terminando a 2ª dose desses trabalhadores de saúde. Então, nós recebemos as vacinas, mas nós temos que fazer a 2ª dose. Depois, nós começamos a pegar a faixa etária de maior de 90, depois de 85 a 90, enfim. E hoje estamos na faixa etária de 65 a 69. O que é importante esclarecer?
que essa faixa etária de 65 a 69, nós temos quase 800 pessoas dentro do município de Diamantina. E o número de doses que nós recebemos é de 160 doses, mais ou menos, que a gente recebe para essa população. Então, ele não dá nem para 30% dessa população. Então, o que a gente faz? Apesar de estar divulgando, o Estado divulga, todo mundo, nós estamos na faixa etária, trabalhando a faixa etária agora, de 65 a 69, nós estamos vacinando apenas de 69, por conta do número de doses que chegam. À medida que vai chegando o número de doses, a gente vai vacinando outra faixa etária, né? A outra faixa na outra idade. Então, a prioridade 69, 68, nós já estamos vacinando. Então, nessa faixa etária de 65 a 69, até a semana passada, até na segunda-feira, nós tínhamos vacinado 99 pessoas. E tem a outra programação, devemos vacinar mais umas 400 pessoas, não só nessa faixa etária, mas também nessa faixa de idade, mas também para a segunda dose. Agora também, já sexta-feira, teremos um número maior de vacina. Como que as pessoas vão sabendo que é a vez dela vacinar, é o dia dela vacinar? De que forma que vocês estarão divulgando isso para as pessoas de cada bairro, de cada unidade de saúde? Todas as pessoas que são inscritas, porque nós temos hoje 90% da população dentro da saúde da família, já inscrita. Então, eles são os agentes de saúde e eles são informados disso através dos agentes, a gente tem notinhas informativas, e que à medida que a vacina chega, os próprios agentes de saúde passam, olha, nós temos, na minha área, tem 5, 6, 7 pacientes acamados, então se programa para ir naquela área fazer a vacina desses pacientes, e os demais pacientes são comunicados também através do WhatsApp, através de telefone, através das unidades básicas. Esses pacientes todos são comunicados. Além disso, à medida que nós recebemos a vacina, que nós já sabemos então a quantidade que vem, isso é colocado nas redes sociais, é colocado nas mídias, né, no site da prefeitura, nas redes sociais, disparos de WhatsApp também, para que a população saibam qual é a faixa etária, qual é a idade que está sendo vacinada, se é a primeira dose, se é a segunda dose. E está utilizando os meios de comunicação, que para nós ele é mais importante que qualquer... Nesse momento, é um momento mais importante que nós temos, são o meio de comunicação de vocês aqui, por exemplo. Secretária Marinese, a nível de Estado até surgiu aquela dúvida, porque a Secretaria de Estado ela tem um site onde é comunicado quantas pessoas foram vacinadas, veio o número de dose, mas pelo que a gente até ouviu aí, por exemplo, o prefeito de Alto Paraguai, há dias atrás, explicou aqui no jornal que tem doses, tem lotes que vêm já especificando que é a segunda dose. Então foi para Diamantino, por exemplo, 200 doses, aparece lá só 100 pessoas vacinadas. É que 100 doses estariam esperando a segunda dose, é isso que está acontecendo, por isso que o sistema está aparecendo lá um número de doses encaminhado para os municípios, porém o número de vacinados é menor. É esse o problema ou seria a questão do site que é lento? Eu acho que assim, tem algumas situações nisso. Primeiro que o governo do estado, ele tem o dia certo que ele faz essa avaliação, esse comunicado com a quantidade de doses ele enviou. E muitas vezes o governo do estado envia, por exemplo, as doses, no mesmo dia ele publica. Ele publica aquelas doses que ele enviou, só que aquelas doses não chegaram ao município, porque até que ele vai para o escritório regional, e o escritório regional depois distribui aos municípios. Então, quando ele publica, isso inclusive tem uma nota da AMM, que já fez uma nota sobre isso, já falando e pedindo, inclusive para o governo do estado, falando sobre essa situação, que coloca os municípios numa situação muito ruim, né, porque é da impressão que está guardando vacina. Então, não guarda vacina, nós temos urgência também, a pressa também é nossa, nossos pacientes estão precisando de proteção. Então, às vezes ele publica aquele quantitativo de doses que ele manda praticamente semanal, ele publicou que está saindo, que saiu de lá, foi disponibilizado, mas isso não chegou ao município. Então, quando sai a notícia, já sai com essas doses que ele publicou que não chegou ainda. Essa é uma situação. A outra situação, realmente, elas vêm, são doses carimbadas, elas vêm dizendo, olha, 7% para essa faixa etária, 2% é para a segunda dose, ela vem assim. Então, essas que chegam para nós, para a segunda dose, nós não podemos utilizar na primeira. Por quê? Se essa pessoa que tomou a primeira dose, se ela não tomar a segunda dose, ela vai perder toda a validade do que ela já fez, perde tudo, inclusive a vacina, né, que fez a primeira dose. Então, quando a gente recebe a segunda dose, nós já temos que guardar. Por quê? No caso da Coronavac,
nós estávamos fazendo a segunda dose de 14 a 21 dias. No caso da AstraZeneca, são 3 meses. Então, quando a gente recebe para a segunda dose, recebe faltando os 20 dias para aplicar, um mês. Então, não tem como você disponibilizar essa vacina para a primeira. Então, ela precisa ser guardada, realmente ela é guardada. Então, se for observar, no município de Diamantino até saiu ontem mais uma prévia do governo do estado, que para as primeiras doses, nós já vacinamos 86% das vacinas que vieram para a primeira dose. As outras que não foram vacinadas são essas que estão previstas para ser vacinada agora quarta, que foi ontem, quinta e sexta. Então a gente não deixa a vacina parada. As que estão guardadas realmente são para esses pacientes que precisam fazer a segunda dose daqui uma semana, coisa assim. A secretária acredita que deve agilizar mais esse processo de vacinação, porque está lento a nível nacional, agora eu estou falando. Será que a gente vai ter aí um avanço nos próximos dias, próximos meses dessa vacinação? O que você acredita, já que está aí na área, na linha de frente e com essas informações mais atualizadas? Nós temos já observado e recebido várias informações de compra, de aquisições de mais vacina, né, por parte do governo federal. Também de fabricação própria, né, no país. E isso eu acredito que vai agilizar. Eu sou bastante otimista. Eu sei que o mundo inteiro precisa de vacina e ninguém está conseguindo com tanta facilidade, né? O Brasil é um dos países que mais vacinou até agora, né, em relação aos países mais populosos. A gente não pode esquecer que nós temos aí mais de 200 milhões de pessoas, né? Então, a escassez de vacina ela é mundial, né? Mas, assim, eu tenho uma expectativa que isso, pelas compras que estão sendo feitas e pela estruturação que eu já ouvi da Fiocruz e do Instituto Butantan, apesar que esses dias teve uns probleminhas aí na fabricação. Mas eu sou bastante otimista. Eu acredito que esse semestre nós ainda vamos avançar muito em relação a essa vacina, que para nós ela é fundamental, né? Assim, é a esperança que nós temos. Os policiais foram vacinados ontem aqui em Diamantino? Sim, é assim. Não todos. Nós temos hoje aqui em Diamantino um efetivo de 76 pessoal da Força de Segurança, pessoas da Força de Segurança, e nós recebemos apenas 20 doses de vacina para essa Força de Segurança, né? Então, no início nós fizemos uma reunião com o comando aí das polícias, e inclusive convidamos também a Polícia Federal, mas foi praticamente as Polícia Civil e Militar, e a gente sentou para definir como nós aplicaríamos essas 20 doses, sendo que nós tínhamos 76 pessoas, né? Mas foi uma reunião boa, eles deram sugestão, dividindo proporcionalmente, e marcamos para quarta-feira, que foi ontem, para fazer essa vacina nessas pessoas. Só que daí, quando foi ontem à noite, nós recebemos um outro documento estadual, do Comando Estadual da Força de Segurança, onde eles estabeleceram, nos enviaram, mandou para o município a relação nominal, definindo alguns critérios. Então, nós trabalhamos ontem vacinando esses 16, aliás, acabamos vacinando os 20, em cima dos critérios que foi definido por esse comando, mas a partir de agora, assim que chegar as vacinas, nós temos que obedecer essa outra lista que foi nos enviado depois dessa orientação. Muito bem. E sobre os leitos de semi-UTI que foram implantados na área do Covid? Sim, essa doença ela vem no sentido que tem que aproveitar todos os momentos, né, até para estruturar a rede também de serviço. Nós nos vimos aí numa situação muito difícil, onde nossos profissionais, na grande maioria, não são profissionais com experiência em intensivos, em leitos de intensivo, apesar deles conhecerem, mas não têm a vivência. E aí o município buscou estruturar o serviço. Então nós temos hoje praticamente, eu só não vou falar que nós temos 5 leitos de UTI, porque a estrutura lá não é estrutura de UTI. Mas tudo que existe dentro do equipamento de leitos de UTI, para leitos de UTI, nós temos 5 leitos aqui já em Diamantino, a gente conseguiu montar esses 5 leitos que tem todos os equipamentos que existem dentro de um leito de UTI. Né? Precisamos de mais um aí que nós vamos ser contemplados agora até aproveito com o banco, que o Sicredi fez uma doação, estará fazendo e vai contribuir muito para melhorar essa estrutura. Mas hoje eu falo assim, que a população de Diamantino, nesse sentido, ela está
agraciada aí com, se é para falar agraciada, né, mas no sentido de maior segurança, porque nós conseguimos, então, hoje, dentro da ala, que nós transformamos o pronto atendimento em ala Covid, nós conseguimos, então, estruturar 5 leitos, a gente chama de semi-UTI, porque não é um espaço de UTI, né, mas com tudo, todos os medicamentos que são necessários para leitos de UTI, equipamentos necessários para leitos de UTI. Temos um profissional médico, que é o Dr. Renan, que tem nos ajudado muito, que ele tem experiência e ele tem nos ajudado muito. Buscamos treinamento, conseguimos capacitação do nosso quadro com o pessoal da USP, da Universidade de São Paulo, que tem capacitado o nosso quadro online. Já encaminhamos também nossos técnicos para fazer estágio dentro da UTI de pronto-socorro de Cuiabá. E assim nós estamos buscando, correndo contra o tempo para garantir o melhor atendimento possível, já que tem uma escassez no estado inteiro, uma escassez de leitos de UTI e leitos para internação de pacientes graves. Né? Certo, então, Diamantino, só para recapitular, Diamantino está vacinando já acima de que idade, a partir da próxima etapa agora? Nós estamos vacinando de 65 a 69. Só que como as doses chegam aos poucos, nós estamos vacinando, então, 69 já vacinamos, nós vacinamos parte de 68 também, e à medida que as doses vão chegando, a gente vai baixando a idade. Muito bem. Obrigado, secretária, pela presença. O assunto realmente é amplo. Teria mais alguma coisa que a secretária queria passar para os nossos ouvintes aí? Só em relação à vacina, que eu queria fazer um pedido para as pessoas olharem bem o seu cartão, porque são 2 tipos de vacinas que nós temos, a Coronavac e da AstraZeneca. As duas têm um intervalo de tempo diferente. E para as pessoas que vão fazer a segunda dose agora da vacina, observar no cartão, porque nós marcávamos sempre para 14 dias o intervalo. Veio uma orientação essa semana que o ideal seria vacinar a segunda dose a partir do 21º dia. Então, para as pessoas observarem o seu cartão, que teria que voltar, por exemplo, essa semana na unidade, que não precisa ter pressa, ela pode esperar aí até os 21 dias para ela fazer a segunda dose, que os estudos dizem que essa eficácia é melhor. Eu queria só fazer esse pedido mesmo à população. Obrigado pela presença, secretária. Bom trabalho a você e toda a equipe. Obrigada a todos.